E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como eu consegui meu primeiro emprego como programador aqui no Japão. Beleza? Então, desde o vídeo que eu falei que eu perdi minha bolsa e comecei a trabalhar como programador, muita gente veio perguntar para mim como é que fez isso, como é que conseguiu essa vaga de emprego, como é que conseguiu trabalhar como programador aqui no Japão. E eu acho que existem muitas realidades diferentes, muitos casos diferentes. E nesse vídeo eu quero explicar para vocês como eu, um estudante que mora no Japão, que tem visto de estudante, conseguiu o seu primeiro emprego como programador sem ter nenhuma experiência antes, beleza? Pretendo falar um pouco mais sobre outros casos mais específicos, mais amplos também, em outros vídeos, mas esse vídeo vai ser basicamente uma experiência. Então, espero que vocês gostem e aproveitem o vídeo. Então, dando um pouco de contexto. Eu tinha acabado de perder minha bolsa, precisava de emprego para poder pagar meu custo de vida e pagar minha faculdade no Japão. Como eu faria isso? Tinha duas opções. Primeira opção, eu podia começar a fazer diversos baitos diferentes. Podia encontrar baitos de entregador, de carregador, de caixa, fazer o máximo possível, encher todo o meu horário que eu tivesse possível com esses baitos, e assim eu conseguiria dinheiro suficiente para poder pagar minha faculdade e sobreviver. Mas isso seria muito cansativo, não me daria experiências necessárias para o mercado de trabalho, muito dificilmente eu conseguiria manter esse ritmo durante muito tempo. A outra opção era tentar encontrar um emprego na minha área que me pagasse um pouco melhor do que esses outros trabalhos, assim eu poderia trabalhar menos e receber o mesmo tanto. Também seria útil para me poder juntar a experiência para futuramente tentar aplicar para vagas em posições maiores na área de TI. Então, eu decidi que eu vou trabalhar como programador. Então, após essa decisão, eu fiz a primeira etapa que eu acho que todo mundo que for procurar emprego deve fazer, é entender o que você precisa para trabalhar naquela profissão específica. Então, para fazer isso, eu entrei em um site chamado Indeed e lá eu procurei por vagas de emprego para programadores que não têm experiência, no caso, internship, né? Que no caso seria estágio, e fui ver, basicamente, o que estava escrito ali. Então, basicamente, todas as vagas pediam HTML, CSS, JavaScript, algum framework. Os frameworks basicamente são auxiliadores para você desenvolver para a web, e existem 3 principais no mercado atualmente: React, Angular e Vue. Então, cada empresa vai usar um diferente, mas quase todas as empresas pediam pelo menos um desses 3, e também pediam um certo conhecimento de Git ou GitHub. E com isso, eu tinha tudo que eu precisava aprender para começar a trabalhar como um programador. Agora, só me restava aprender aquilo para valer. Agora que eu já sabia o que eu precisava aprender, eu fiz uma lista, botei em papel HTML, CSS, JavaScript, Framework e GitHub. Eu tinha uma lista de coisas que eu precisava fazer, coisas que eu precisava aprender para começar a trabalhar como um programador. Então, com isso, fui para a próxima etapa, que é aprender. E como é que você faria para aprender a programar? Como é que você faria para aprender HTML, CSS, JavaScript? Assim, existem diversas maneiras para você fazer isso. Eu vou falar a maneira que eu fiz, eu vou falar o porquê eu achei interessante, mas também porque eu acho que ela não é tão boa assim. Eu não vou dizer que é a maneira mais perfeita do universo, que é a técnica milenar de centenas e centenas de anos de estudo chinês. Não, ela é apenas uma maneira básica de aprender qualquer coisa, mas que tem bastante falha. Então, o que eu fiz basicamente foi entrar no YouTube, escrever HTML, CSS e JavaScript e procurar aqueles vídeos que tem umas 5 horas de duração mais ou menos, onde a pessoa constrói um projeto básico para iniciantes, que eu via que fazia algum sentido, que não era muito copia e cola de algum canto, ou você pega esse que está pronto já e bota aqui, que a pessoa realmente escrevia do zero. Peguei esses projetos, botei numa tela, na minha outra tela estava aberto o meu VS Code, que é um programa que tu usa para escrever, e tudo que a cara escrevia, tudo que a pessoa escrevia, eu também escrevia. Se ele botava um ponto e vírgula, eu botava um ponto e vírgula. Se ele deletava alguma coisa, eu deletava alguma coisa. Fazia exatamente tudo o que ele estava fazendo. E a cada mais ou menos meia hora, 20 minutos, eu pausava, lia tudo que eu escrevi e me explicava linha por linha o porquê eu escrevi aquilo ali e o porquê eu tinha colocado isso ao invés de outra coisa. Isso, querendo ou não, foi reforçando na minha cabeça os conceitos, como é que fazia tal coisa, o que gerava tal resultado na tela. Mesmo não sendo uma maneira tão inteligente assim de se aprender, foi uma maneira que me ajudou a desenvolver alguns projetos básicos, porque no final dessas 5 horas, 6 horas, eu já tinha alguma coisa para mostrar no meu portfólio e eu já sabia como mais ou menos funcionava a linguagem. Mas só com isso eu não acho que é uma boa ideia, porque no meu caso, eu percebi que faltou muita noção de fundamentos básicos, de ideias básicas, de ideias mais técnicas, coisas que eu não vi nesses cursos porque o cara não tem preocupação de ensinar isso.
preocupação ali é de explicar como fazer A virar B. Mas o porquê A vira B, eu acabei não entendendo muito bem. E depois de começar a trabalhar com isso, eu percebo que tem algumas falhas nesse meu aprendizado, em questões de conceitos básicos, que até hoje, eu fico revisando e fico vendo para poder aprender melhor e ter uma base melhor para isso. Mas depois dessas algumas semanas estudando sem parar, basicamente todos os dias, eu tinha alguns projetos montados, tinha uma noção bem clara de HTML, CSS, JavaScript. Então, o que me restava era apenas começar a aplicar para trabalhos. E o processo de aplicar, na minha opinião, é tão importante quanto o processo de aprender, pois é o momento que tu tem que aprender a vender teu peixe, aprender a realmente mostrar quem você é e o que tu consegue fazer. E para muita gente isso é meio difícil, porque se sente um pouco mais... eu não posso ser arrogante, eu não posso mostrar, eu não posso falar que eu sei fazer isso aqui, se eu não sei fazer muito bem. O que na realidade acaba te prejudicando bastante, porque... obviamente, tu não vai colocar que tu consegue fazer coisas que tu não consegue fazer, mas se tu tem uma noção básica de como fazer aquilo ali, já conseguiu fazer coisas parecidas, então se tu conseguiu criar uma estrutura básica de um web page, se você conseguiu criar um aplicativo para celular, você sabe criar aplicativos, você sabe criar web page. Talvez não no nível que você quisesse, não no nível que você queira, mas você consegue. Então... nesse momento de vender o peixe, é muito importante conseguir ser bem sincero consigo mesmo, de colocar cada coisa que você consegue realmente fazer e ter coragem de dizer que você consegue fazer aquilo ali, talvez não tão bem quanto você queria, mas você consegue. Então, nesse momento, eu criei meu currículo, comecei a enviar para diversas pessoas e tal, mas eu vi que eu tinha alguns problemas em relação a isso. O primeiro ponto era meu japonês. Meu japonês, na época, era bem melhor do que um N3, na minha opinião, para conseguir me comunicar com as pessoas, só que eu só tinha o GLPT do N3. Então, eu tinha tirado mais ou menos 1 ano. Então, meio que as pessoas viam e presumiam que eu não tinha nível suficiente de japonês, o que acabava dificultando bastante para mim. E, além disso, eu não tinha nenhuma experiência, o que acabava, muitas vezes, me desqualificando, porque as pessoas, mesmo vendo que eu tinha algum projeto pronto, montado ali já, elas achavam que, você não tem tanta experiência assim, talvez você deva se formar primeiro, se nem é formado, e isso dificultava bastante. Então, uma coisa que me ajudou bastante nesse momento foi basicamente falar com todo mundo que eu conhecia, e eu felizmente conheço muita gente, e falar com muitas pessoas aqui no Japão, perguntando se você conhecia alguém que trabalhava na área de TI, se você conhecia alguém que trabalhava como programador, ou que conhecesse alguma pessoa que trabalhava como programador, e fui entregando meu currículo para todo mundo que eu conhecia, até encontrar uma amiga minha, que ela namorava um cara, que trabalhava numa empresa de TI, e eu pedi para ela entregar meu currículo para ele e entregar pro chefe dele. Basicamente foi uma recomendação. Você não precisa ter vergonha de pedir recomendação, porque se você tá num ponto de vista de um recrutador, de uma pessoa que tá ali recebendo centenas e centenas de currículo o tempo todo, você conseguir se destacar naquilo ali vai ser meio difícil. Mas se você conseguir alguém que está na empresa e for lá no teu chefe e pedir, você pode ver esse currículo aqui, por favor? Isso vai dar um pouco mais de credibilidade e um pouco mais de proximidade, sabe? Entre você e a pessoa que está te recrutando. Então, depois disso, o chefe dele, que veio, chamou o chefe depois, me ligou, perguntando se a gente podia fazer uma entrevista. Eu disse que sim. E no dia seguinte, eu fui até a empresa dele, e quando cheguei lá, estava sentado o CEO e o CTO, né? O CEO é o cara responsável para a empresa em si, né? Na questão de gestão, e o CEO e o CTO é responsável pela questão de desenvolvimento tecnológico da aplicação. Então, basicamente, a gente teve uma conversa, durou mais ou menos uma meia hora, foi mais uma entrevista. Eu estava bem nervoso, porque a entrevista era 100% em japonês, ninguém ali sabia falar inglês, mas eu tive essa última oportunidade, que foi conseguir falar com eles. E no momento que você está conseguindo falar com alguém, no momento que você está ali de frente com a pessoa, é o momento que você tem que mostrar tudo que tu consegue mostrar, tudo que você tem a oferecer e conseguir realmente vender teu peixe, porque senão você vai passar despercebido. Então eu comecei a conversar com eles. A empresa em si era uma empresa que tinha um serviço para conectar escolas japonesas e estudantes estrangeiros, que fazia um processo de automatização da documentação necessária para esses estudantes estrangeiros conseguirem vir para o Japão, o que foi bem útil para mim, porque como eu conheço muita gente da comunidade de estrangeiros que vem aqui estudar, eu sabia muitos problemas que eles enfrentavam, então eu pude mostrar esse ponto de vista para ele, e ele realmente achou interessante minhas propostas de como melhorar o sistema deles, e eu acho que acabei ganhando um pouco do coração do meu chefe nesse momento, porque ele viu que eu tinha ideias interessantes para poder ajudar. E no lado do CTO, ele falou quais eram os sistemas que a empresa utilizava, e eu fui extremamente sincero. Eu falei os sistemas que eu conhecia, o que eu sabia usar e o que eu não sabia. Então, por exemplo, na época eles utilizavam o framework chamado Vue, e eu nunca tinha mexido na minha vida inteira. Falei que sabia HTML, CSS, JavaScript, sabia um pouco de Python e de C e C++, mas não sabia Vue. Então, depois dessa entrevista, eles me contrataram durante um mês para poder fazer
adaptação, esse check, se eu conseguiria ou não trabalhar lá. E foi nesse período que eu consegui me adaptar, bater papo com os funcionários, falar com todo mundo, consegui aprender realmente como era o workflow da empresa. E depois disso eles gostaram de mim, me contrataram. Eu fiquei 1 ano lá trabalhando, foi um ano muito bom. Eu aprendi muita coisa, tanto em relação à programação, como se trabalha em uma empresa japonesa, e basicamente foi isso. Não foi um processo muito difícil, na minha opinião, porque eu acho que, no final das contas, muita gente acaba achando que você tem que ter um nível muito alto para começar a programar, e tem que ser a pessoa mais experiente possível, senão será impossível você conseguir esse emprego. Quando na realidade não. Você passa muito tempo dentro da empresa aprendendo coisas novas. E isso eu falo não só do meu ponto de vista, que é uma pessoa que está no início agora de carreira. Tem amigo meu que é sênior na Microsoft, por exemplo, ele passa muito tempo do trabalho dele agora aprendendo tecnologias novas, aprendendo coisas novas. Eles nunca se esperam que você saiba tudo, porque isso é meio irrealista, mas você tem que estar sempre disposto a aprender coisas novas e a conseguir aprender aquilo ali rápido para poder seguir o fluxo da empresa, né? Então, basicamente foi isso. Não foi um processo, meu Deus do céu, a coisa mais difícil do mundo, nem um processo tão misterioso, nem nada. Foi basicamente estudar, aprender o máximo possível, me conectar com pessoas que são da mesma área. Quando tiver uma chance, uma oportunidade, dar tudo de si, mostrar tudo que você tem, para caso você não consiga a vaga, pelo menos você saber que você se dedicou o máximo possível. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.